Vamos começar hoje a nossa live sobre individualização de bracts, né? O impacto da individualização de bracts nos nossos resultados, né? Nos nossos tratamentos. Não é isso? Isso, exatamente. O que foi? Porque eu puxei o microfone. Podcast. Isso mesmo. Vamos hoje conversar sobre a escolha de bracts, né? O impacto dessa escolha de bracts ideal, né? O que é que isso representa, né? Na nossa prática clínica, o que é que isso nos traz de benefício, escolher bracts, né? Buenas noites, professores. Saludos desde Cartagena, Colômbia. Boa noite. Boa noite, Maurício Barrios. Muito bom, valeu. Coisa boa. Vamos falar hoje sobre essa individualização de bracts. E acho que uma coisa que é muito importante a gente lembrar, né, que a gente vem falando aí ao longo das lives, né, é que o lucro em ortodontia, ele não vem só de captar pacientes e começar tratamentos. Ele vem de evitar prejuízos, evitar desperdício de tempo, ele vem de uma ortodontia otimizada, né? Isso. E individualizar bracts é otimizar a ortodontia. A gente busca muito conhecimento através de mecânicas avançadas, né? De tudo que está em pauta, na evidência científica, enfim, e tudo isso, mas a gente esquece de alguns pequenos detalhes que fazem a diferença na hora do nosso planejamento ortodôntico e que valem como mecânicas super avançadas, né? Então, eu acho que a individualização de bracts funciona como uma mecânica extremamente avançada, né? Extremamente avançada mesmo, tá? A gente costuma dizer que a gente escolher a prescrição de bracket que vai utilizar no tratamento é você fazer com que seu tratamento ele dê uma acelerada, né? Como se a gente ligasse um turbo durante o tratamento, né? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue minimizar muito os efeitos colaterais de uma prescrição que não seja a mais indicada para aquele seu paciente, né? Que tem aquele diagnóstico esquelético facial dado. Então, quando a gente alinha, né, para onde a gente quer caminhar, a inclinação, a angulação dos dentes, para o tratamento final do paciente, ele está na mesma direção, faz com que a coisa ande muito mais rápido. Então, por isso que a gente sempre prefere otimizar, né, escolher a prescrição ideal para cada caso. Maurício, eu estou falando um pouco mais devagar, né, porque é em português, né? Se tiver ruim de entender, pode dizer que a gente fala um pouco mais devagar ainda, isso. Repete, tá? Só escrever aqui no chat que a gente tá aqui, tá? Qualquer dúvida, escreve aí no chat. Tá? Seria isso, né, Manu? A ideia da prescrição. A gente acelerar o tratamento e evitar os efeitos colaterais que uma prescrição, de repente, não fosse a mais indicada para aquele tratamento, tá? Inclusive, isso, o início, né, de tudo, né, da ortodontia, a gente pode começar falando sobre isso, né? Isso. Nem existia, né? Boa, tá joia, Maurício. No início da ortodontia, nem existia essa questão de prescrição de bracts, né? Os bracts, né, a filosofia Edgewise, a gente sabe, não tinha angulações, não tinham torques, então tudo era feito na mão, né? Os ortodontistas bons eram aqueles que tinham uma habilidade manual muito grande, né, para poder incorporar toda a angulação, todos os torques, todos os insets, offsets isso. Nos bracts. Tudo era manual, né? Manual. E Andrews foi quem começou a modificar tudo isso, né? Incorporando a filosofia streetwear e colocando a prescrição dentro dos bracts para evitar que a gente precisasse trabalhar, né, na mão, né, colocar o torque, os insetos, tudo isso que eu falei na mão, né, fazendo dobras. Então, ele viu o quanto era trabalhoso isso e disse, poxa, fiz uma pesquisa, vou tentar fazer com que quando o fio leia, né, passe dentro desse bracket, no slot desse bracket, ele seja lido e todos esses torques, essas angulações, insetos, offsets, seja
colocado no dente já, né, sem precisar trabalhar manualmente. E aí, Andrews, com seu estudo famoso, né, com 120 modelos, fez isso e encontrou as posições ideais, né, inclinações, angulações ideais, e criou a prescrição Andrews. E assim mudou, né? A ortodontia mudou completamente depois disso. Fez uma quebra de paradigma aí, uma transição, né, de era. Muito grande. E foi muito criticado, né? Como toda mudança grande, né, que acontece, né, na ortodontia. Joia, vamos aprender. Toda essa mudança, quando acontece, né, ela é muito criticada, né? É uma mudança de paradigma, né? Isso. E sempre gera debate, né? Como agora debate. Os próprios alinhadores, né? Que agora é a vez dos alinhadores. Então, os próprios alinhadores chegam trazendo fazendo uma divisão muito grande na ortodontia, né? O que não é para acontecer, o que não é necessário acontecer, porque, na verdade, eu acho que o avanço da ortodontia, né? E aí o que vem com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a inovação, ela vem para somar. Então, uma vez que a gente sabe encontrar um ponto de equilíbrio, a gente consegue seguir em harmonia, né, com essas inovações. E a gente, para mim, isso se traduz em você dominar a base da ortodontia, você dominar o diagnóstico e o planejamento, para que você consiga utilizar tudo que a inovação traz a favor do seu paciente. Então, quando você faz isso, quando você entende isso, você vê que você tem uma gama de possibilidades e que você pode escolher o que é melhor para o seu paciente, sabendo onde de fato você quer chegar, né? Exatamente. Então, quando você faz isso, você ganha liberdade de escolha. Você pode escolher trabalhar com Edgewise, com Straight Wire, na prescrição que você determinar, você pode querer trabalhar com alinhadores, enfim, e você vai chegar nesse lugar e vai fazer uma ortodontia otimizada, porque você sabe bem onde você quer chegar, né? É diferente de você ficar tentando chegar em algum lugar que você não sabe. Ou engessado, né, em uma única coisa, né? O ideal como eu disse, né, traduzindo é assim, é tirar o que há de melhor de cada técnica, né? Então, a gente tenta tirar o melhor da straight wire quando utiliza a ortodontia fixa, a gente tenta tirar o melhor da segmentada quando o fio contínuo, né, o arco reto, não é a melhor escolha na nossa mecânica, a gente tenta tirar o melhor dos alinhadores quando os alinhadores estão indicados. Então, a gente tenta tirar o melhor de cada um para poder deixar o tratamento mais rápido possível. Nosso paciente, que é o que ele e a gente deseja, né? Terminar rápido, né? E o objetivo dessa escolha desses brackets é essa, né? Exato. Então, seguindo nessa evolução aí, a gente falou de Andrews. Isso. E que ele fez essa quebra de paradigma na ortodontia, isso, trazendo esse straight wire, essa nova tecnologia, incluindo a angulação e inclinação nesses brackets, né? Isso. E aí a gente seguiu com cada vez mais inovação nesse lugar, né? Isso. E nessa inovação, né, ele acabou vendo também que aquela perfeição, né, de torques, de angulações, da prescrição que ele criou, não era a perfeição para todos os casos, né? Era o perfeito para aqueles 120 modelos, era perfeito para vários pacientes, mas para uma outra gama de pacientes não atingiu o objetivo que ele queria, né? E ele viu que precisava ainda estar fazendo muita dobra, muita mudança de brackets, né? Porque não estava dando certo. E aí ele começou a criar várias prescrições, né? E para atingir os objetivos, porque ele percebeu que os pacientes eles eram diferentes, né? Por mais parecidos que fossem o objetivo final, aquela prescrição não dava certo para todos os pacientes. Justamente porque cada maloclusão, cada sinal estava inserido em uma face. Isso, exatamente. Então, por causa disso, o impacto facial era diferente em cada um, né? E aí começou a ter essas diferenças aí de prescrições, né? E o problema é que quando o Andrews fez isso, criou um estojo, vamos assim dizer, né? Com vários brackets, né? Várias prescrições diferentes, né? E o que dificultou, né? Para muitos ortodontistas, né? Ter que escolher, né? Qual prescrição e utilizar para aquele caso, né? Porque às vezes não ficava claro o diagnóstico, isso, né? Se olhava muito naquela época, principalmente, né? Era maloclusão, né? Normooclusão, né? Classe 1 de angle, classe 2 de angle, classe 3 de angle.
Então, o diagnóstico era dado dessa forma e a escolha de Brexit acabava sendo levada em consideração essa forma também, né? Isso. Apesar de Andrew já mostrar características faciais que tinham que ser respeitadas na escolha de Brexit. Mas isso deu uma confusão grande na cabeça dos ortodontistas e eles tinham dificuldade de escolher, eram muitos Brexit, o controle de estoque era muito difícil de ser feito, né? Porque tinha que comprar muitos Brexit. Isso acontece aí, realmente, para fazer controle de estoque, e eu acho que essa é uma objeção. Na hora que o ortodontista ele vai começar a trabalhar com várias prescrições, isso é um grande desafio, porque você faz, ok, vou ter o quê? O tanto de quê? Eu vou ter demanda de quê para botar aqui e para controlar esse estoque, né? Para começar a comprar e... Não é isso? Exatamente. Até, acho que há 2 semanas atrás, um aluno meu perguntou, né? Professor, e o senhor tem quais prescrições no consultório, né? Porque eu fui falando, né? Isso. Dos diagnósticos e como é que a gente trabalha, né? A escolha de Brexit. E eu resumi a ele, olha, eu não tenho esse estoque enorme que dá a entender que eu tenho, porque os pacientes, né, têm uma grande variedade de características, né? Isso. Eu resumo a 4 prescrições, tá? A gente vai falar aqui mais na frente. Mas é como se fosse uma padrão, né? E eu tenho um extremo para cima, um extremo para baixo, né? E tem uma terceira, uma quarta, na verdade, né? Que é um pouco mais extremo ainda, que uso para casos bem particulares, bem pontuais. Mas são 4 que, na verdade, são 3, né? Uma padrão, uma prescrição acima e uma prescrição abaixo, tá? Ou seja, uma leitura que dá mais torque, né, vamos assim dizer, né? E uma leitura que dá menos torque, né? Menos inclinação. E uma padrão. E nessas 3 aí eu vou trabalhando. Exatamente. Exatamente assim, tá? Só que aí veio o Roth, né? Dando um pulo assim, Roth veio com a ideia de facilitar, simplificar, né? Isso tudo de Andrews, né? Esse monte de Brexit que Andrews indicava, Roth veio dizendo, não, eu encontrei uma fórmula aqui, né? Uma prescrição que vai atender uma boa parte dos tratamentos e aqueles que não forem atendidos pela essa prescrição, a gente tem como fazer um aumento de ancoragem, uma modificação na colagem, e alguma dobra aqui a mais para dar um torque resistente, e assim a gente consegue atender essa gama, né, de pacientes com uma única prescrição. Não é isso, Manu? Isso. E aí, pelo menos aqui no Brasil, Maurício, não sei como é aí na Colômbia, mas aqui é uma prescrição que é bastante indicada nas especializações, tá? A prescrição Roth. Não sei se aí na Colômbia também é assim, tá? Mas aqui é bastante. Não é a que eu mais uso, né? Já adiantando, tá? Mas aqui no Brasil é bem prescrita, né? Enfim. Olha, MBT lá na Colômbia e depois Roth, né? Aqui também é bastante utilizado o MBT, viu, Maurício? Também, mas ainda está num grau abaixo do Roth. Inclusive no MBT, os autores, né, McLaughlin, Bennett e Trevisi, eu tive um grande prazer em conhecer o Trevisi há uns anos atrás. Eu acho que há uns 6 ou 7, 8 anos atrás. E o Trevisi era brasileiro, né? E é fantástico, né? Uma figura fantástica, e a gente conversou bastante e aprendi muito com ele. E gosto bastante dessa prescrição também, MBT, tá? E essa questão da individualização, Manu estava aqui, né? Antes da gente entrar, até dando uma comparação, não foi bem legal, assim, eu fiquei, poxa, é exatamente isso, Manu. Você porque falou. eu fico sempre tentando trazer um pouquinho de uma visão mais simples, né? Para o aluno conseguir quebrar alguns mitos, porque eu acho que a gente, enquanto aluno, a gente tem muito mito, a gente tem muita objeção, muita barreira, que vai criando, a ortodontia é difícil, prescrição de Brexit vai deixando a gente muito cheio de opção, né, e fala grau, e ser graus, e vai mais e vai menos, enfim. E aí, quando a gente estava conversando sobre a live, eu falei, bom, prescrever Brexit é como prescrever treino, né, você pode treinar, eu posso ir treinar com uma prescrição de treino de alguém, de qualquer pessoa, posso, mas não quer dizer que eu vou ter os melhores resultados, né? Quer dizer que eu posso passar muito tempo do meu treino para ter algo que eu nem queria ter, de repente. Exato. Vamos dizer, eu não quero hipertrofiar minha musculatura, e o treino de outra pessoa vai ser um treino de hipertrofia,
né? E no final das contas eu vou ter um resultado que eu não quero. Então, por exemplo, eu não quero projetar dentes para vestibular. E eu vou escolher Brechts. Eu vou botar aqui qualquer prescrição, ou eu vou botar... E eu vou vestibularizar esses dentes. Então, eu vou ganhar algo na minha face, que vai ter um impacto na minha face, que eu não quero. Né? É exatamente como funciona o treino ou qualquer outra coisa na vida, né? Porque você não pode pegar a prescrição nutricional de alguém para fazer um regime, porque isso não dá certo. Aí muitas pessoas caem naquela conversa de regime não dá certo, mas não dá certo porque não está personalizado, não está individualizado, né? Você tem que saber qual é a sua demanda, qual é o seu gasto calórico, para saber qual é a sua meta. A primeira coisa que o nutricionista pergunta é qual é a sua meta, você quer emagrecer? O que é que você quer fazer, né? Qual é a sua proposta? Exatamente. Então, da mesma forma, a gente pergunta ao paciente, a gente tem a queixa do paciente e a gente pergunta, investiga essa queixa do paciente e vê no equilíbrio, né, o que é que a ortodontia pode oferecer e onde quer chegar para a gente saber o que a gente não quer. Quando a gente sabe o que a gente não quer, não é isso? Isso. A gente vai definir a nossa escolha da gama, né, de acessórios que a gente vai ter para chegar na nossa meta. Então, não adianta, como o próprio sistema que até a gente falou na live passada, de Nanda, o protocolo de Gainer. O de Gainer. Que a gente usa molas, né? Aquele protocolo que a gente faz um alinhamento com colagem de 4 incisivos e molares, né? A fim de liberar... Obter espaço para caninos, né? Em erupção. E aí a gente utiliza molas, né, para poder fazer essa abertura de espaço. Mas aí, enquanto a gente utiliza uma mola aberta aqui, uma mola aberta aqui de lateral para molar, a gente sabe que a gente vai causar uma projeção desses incisivos, né? Então, eu não posso, a depender de cada caso, né, porque tem crianças que vão permitir uma projeção, né, dos incisivos. Tem crianças que vão ter esses incisivos mais retroposicionados, ou então mais lingualizados, e aí vão ser favorecidos por essa mecânica. Exato. Porém, tem outras crianças que não necessitam dela, então, na hora que eu escolho utilizar essa mecânica e saber que ela vai resultar em projeção dos incisivos, na criança que não pode ter projeção desses incisivos, que não vai causar um bom impacto facial, eu vou utilizar Brechts que tenham uma leitura de torque menor, né? Menos vestibular, né? Menos vestibular, os chamados low torque. Isso, porque todos os Brechts incisivos, eles têm torque vestibular, né? Só um detalhe aqui, né? Paula, não tem problema nenhum, não, Paula. Fique tranquila, viu? Tá certo? E um abração aí para Flávio, a gente falando aqui de Gainer, né, que é um protocolo autoligado. Flávio, que é um grande mestre aqui de autoligados, tá? Trabalha muito com autoligados, vai dar uma palestra... Meu protocolo favorito. Vai dar palestra no Congresso, né, em São Paulo, e é um cara que sabe bem do que a gente tá falando aqui agora, né? Então, esse protocolo de Gainer, né, que o Manu estava falando, a gente sabe que não é favorecido, se não for bom para o paciente, né, essa vestibularização, a gente reduz, né, esse torque vestibular. Então, a gente usa Brechts que tem um torque vestibular menor, né, reduzido. Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui com o Maurício, lá da Colômbia, Maurício falando que o MBT e o ROT, por exemplo, são prescrições mais utilizadas lá, né? E são prescrições que têm um alto torque vestibular. Então, para, por exemplo, a gente fazer isso que o Manu falou, né, do D-Gainer, né, se a gente só tem essa opção, né, ou a gente vai na mão, dar um torque resistente nesses Brechts, ou colocar eles de cabeça para baixo, tá? Pelo menos nesse momento que está utilizando o D-Gainer, para causar um torque resistente, né, e impedir que o dente ele incline para vestibular, né? Você transforma um Brecht que tem, por exemplo, mais de 17 em menos 17. Tá? Então, a raiz é que vai ser jogada para vestibular. Tá? Maurício comentou aqui, ó. Penso que a versatilidade e a prescrição MBT é uma excelente alternativa para a individualização dos tratamentos ortodônticos. Perfeito. O MBT ele tem uma versatilidade muito, muito grande. Tá?
a gente consegue inverter tubos, né, Maurício, de superior para inferior, direito e esquerdo, como ele disse aqui, rotação de 180 graus, né, é fantástico, tá? É uma prescrição que eu gosto bastante, né? Existe os brackets também ligados com essa prescrição, e a gente também usa aqui, tá? Ele entra naquela minha lista que eu falei no início, né, Maurício, eu tenho uma prescrição aqui, uma acima, uma abaixo, né? E tem uma para alguns casos bem específicos que eu acho que respondem bem. O MBT e o ROT são justamente esses brackets, sabe? Eu pego alguns deles e deixo lá na minha caixinha, porque essa versatilidade ajuda muito. Então, quando se a pessoa não tem o desejo de ter um arsenal de bracket, né, você ter um MBT ajuda muito por causa dessa versatilidade que Maurício falou aqui. Né? A gente consegue, com uma prescrição, abraçar muita coisa, muitos tratamentos, tá, diferenciados. Né? E controle de ancoragem, para aqueles casos que eles não são favoráveis. Né? E é isso. Né? Dessa parte do D-Gain, né? Não, o D-Gain foi só um exemplo. Uhum. Né? Na verdade, da escolha, né? De que premissa a gente parte. Então, assim, todas as vezes que a gente que a gente até tem alguma dúvida, a gente se pergunta se na mecânica que a gente vai utilizar, né? O que é que aquela mecânica ela promove, né? Porque às vezes a gente nem pensa nisso, assim, tanto. O que é que você pensa no tratamento, seguindo um protocolo lá de trás, mas você não pensa, eu vou usar mola, e mola faz o quê? Né? Se eu botar essa força aqui, até para você entender individualmente como cada acessório vai funcionar, né? Isso. No conjunto, e entender o reflexo disso. Mas o D-Gainer foi um exemplo para isso, sabe? Mas a gente segue aqui com as prescrições, né? Isso. Então, falando sobre as prescrições, particularmente entrando mesmo, mergulhando nessas prescrições. Eu gosto muito de utilizar, né, as prescrições do Capelosa, sabe? Capelosa 1, 2 e 3, né? São as prescrições que faz parte do meu dia a dia, né? E isso eu diria que 80%, sabe? Talvez um pouquinho mais dos meus tratamentos com ortodontia fixa, eu sigo essa linha, né? E por quê, né? Porque com essas três prescrições, né? Eu tenho o que eu falei no início, eu tenho uma prescrição padrão, né? Tem uma prescrição que vai me dar mais torque vestibular e tem prescrições que vão me dar menos torque vestibular. Então, a depender da face do meu paciente, eu vou escolher essa prescrição para favorecer ou não o meu tratamento. Né? Se eu vou compensar ou não o meu tratamento, tá? Então, é dessa forma que a gente vai escolhendo. Outra coisa bem interessante é que, em muitos casos, né, o que chega assim de pergunta, né? Uma pergunta bem clara, assim. As pessoas perguntam assim: professor, eu vi a prescrição Capelosa 1, então é para indicar nos casos que ele tem maloclusão de classe 1. Né? Eu vi prescrição padrão 2, é para indicar nos casos de classe 2. Isso. Né? Padrão 3, nos casos de classe 3. Não, tá? Inclusive, eu no início da minha carreira, lá em 2006, 2007, eu pensava também dessa forma. Eu achava que era muito claro, muito óbvio. Né? Quando eu tiver uma classe 2, eu vou botar a prescrição 2 e vai dar tudo certo. Né? E eu lembro uma vez, acho que isso foi 2005, 2006, eu estava no primeiro curso de orto que eu fiz, e eu perguntei isso para um professor, um professor renomado, um professor que não era daqui da cidade, e cheguei para ele e fiz: professor, me diga uma coisa, eu posso pegar uma prescrição e misturar com outra na mesma boca? Porque eu já ficava, sabe, pessoal, nessa época, a gente só utilizava ROT, tá? Aqui, né? Eu só utilizava ROT só aprendi ROT na época, e eu vi que tinha casos que não estava indo como eu queria, né? Não estava caminhando, né? Então, vai o negócio devagar e chega uma hora que não vai mais, né? E eu ficava, caramba, eu acho que, né, se eu pudesse, em vez de dar mais torque aqui, se tivesse algum bracket que... E eu comecei a estudar muito sobre isso, né, sozinho. E aí eu vi que existia, né? Comecei a estudar muito o MBT, por exemplo, que o Maurício comentou, e comprei um livro do MBT, depois comprei outro livro do MBT, depois comprei o autoligado do MBT, e fiquei assim, poxa, velho, é tão mais fácil, né? E eu perguntei isso a ele: eu posso fazer isso, de repente colocar um exemplo aqui, tá? Um MBT superior e um ROT inferior,
né? Algo desse tipo, né? Ou no mesmo arco, né? Pegar caninos só do MBT e colocar, mas colocar incisivos do Rote, né? E eu perguntei isso a ele na época, professor, eu posso fazer isso? E ele me deu uma resposta muito sábia, né? Que isso, veja, isso já tem uns 15 anos, né? E eu não esqueço disso até hoje, né? E ele disse assim para mim, perguntou meu nome na hora, morrendo de vergonha, porque eu sempre fui meio tímido assim para falar em público. Depois é que eu perdi, né? Quando eu comecei a entrar na docência, né? E a gente perde isso. Mas na época, para eu fazer uma pergunta, demorava. Às vezes eu fazia sozinho, eu e o professor. Na hora eu fiquei vermelho, naquele auditório cheio. Aí ele perguntou meu nome, eu disse, é Paulo, professor. Aí ele, olha, rapaz, Paulo, eu vou dizer uma coisa, se você souber o que tá fazendo, você pode. Aí na hora eu parei, né, fiquei pensando, sabe, mano? Eu sei o que eu tô fazendo. Aí, exatamente, aí eu pensei Eita, na hora, será que eu né? sei? Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não posso misturar porque eu não sei misturar. Foi na hora, só veio isso na minha cabeça, rapaz, eu não sei, mas eu já sei que eu posso. Então agora o que é que eu preciso é aprender, né? Então eu fiquei mais tranquilo, né? Porque até então, o conhecimento que eu tinha, isso não era possível, né? Se eu botei um bracket rote na boca, eu vou terminar ele com rote, tá? Se eu botei MBT, eu vou terminar com tudo MBT. Se cair um bracket MBT, eu tenho que comprar outro bracket MBT e colocar, tá? E nesse dia, quando ele falou isso, eu já sabia que eu podia, né? Agora, eu não sabia como fazer, né? Que foi o que ele disse, né? Se você souber o que tá fazendo, você pode. Aí eu disse, agora eu vou estudar. Eu já sei que tem um caminho aí que não foi passado pra gente, né? Não foi ensinado, mas que brilhou meus olhos na hora, né? Se eu aprender isso, eu acho que eu vou dominar de uma forma assim, que eu vou ter muito controle, né, na mecânica que eu vou aplicar. E aí comecei a estudar, tá? Comecei a ver o que existia de prescrição, né? Até nas aulas a gente bota um quadro assim, eu acho que deve ter umas 10 ou mais prescrições, onde eu vou comparando, né, o que existe, né, no mercado para a gente entender, e aí eu vou citando, né, o que é melhor, né, para cada caso, por que a gente faz isso, né, onde é que a gente ganha a facilidade, né, e aí, sei lá, acho que depois dessa palestra, talvez uns 4, 5 anos depois eu já estava misturando brackets, vamos assim dizer, né, e utilizando essa misturinha. Quer falar alguma coisa? Não, e hoje a gente coloca aí no Ortofórmula essa tabela, né? Uma tabela, e que eu acho legal, eu acho que é um exercício que todo mundo devia fazer, de fazer a sua própria tabela, né? Para poder assimilar melhor qual é a ideia de cada prescrição e qual é a ideia na verdade, que a gente lê uma prescrição, porém é só um valor numérico, né, que vai definir ali. E é por isso que pode misturar, exato, né? Porque, na verdade, é só para dizer onde você quer chegar, né? Quando eu estava falando, né, esse negócio daquela analogia que o pessoal faz, né? Classe 2 usa bracket padrão 2, né? Classe 3, padrão 3, classe 1, padrão 1. Eu estava lembrando de uma das lives da gente, que foi do diagnóstico baseado na classificação dentária, né? Se você dá o diagnóstico baseado na classificação dentária, né, você determina que seu tratamento para classe 2 é porque o paciente tem relação molar de classe 2, teoricamente você leva a crer que seus brackets vão ser padrão 2. Né? Se você dá o diagnóstico sem ser por classificação dentária, já muda esse conceito. Então você vai ver que vai ter pacientes que vai estar 1 em cima, 2 embaixo, ou vice-versa, 3 com 2. Então muda porque o seu objetivo é outro. Exatamente. Né? Não é só inclusive, correção. Isso, e é o que a gente fala dentária, sobre né? o que liberta você, né? O domínio de si liberta. Né? O domínio de você entender que se você tem a base do diagnóstico e do planejamento, você pode fazer qualquer coisa. Nada lhe impede, ninguém lhe impede de nada. De misturar bracket, de misturar alinhador com bracket, cada um no seu devido momento, de misturar mecânicas, enfim. Ninguém está preocupado, assim, a restrição não é de como você vai chegar lá, mas que você vai chegar lá, né? Exato. E onde é que você quer chegar. Então, você tem que saber que a sua base vai lhe levar para a sua meta. E a partir daí, você brinca, né? Que é como diz... O céu é o limite, né? O céu é o limite. A criatividade é a imaginação brincando. Então, é isso. Uma vez que você sabe... essa frase. Foi quem que tu falou? Foi Einstein. Então, uma vez que você sabe onde você quer chegar,
você escolhe. Exato. E aí essa prática da tabela é importante só para você conseguir visualizar um pouco o que cada um oferece a você, né? Isso. Em termos de resultado. Né? Você pode até traduzir já em termos de resultado, né? Tá no final algo que seja mais fácil de você aprender. A gente coloca isso no curso para poder ficar mais fácil, né? Para os alunos perceberem o quanto é simples, porque a gente começa a botar... Eu era uma das pessoas que botava muito mito, assim. Quando eu comecei, porque eu também só fazia rote. E depois, hoje realmente Capelosa meio que domina o consultório. E acho que tem um espírito de Capelosa. Acho que ele está em vários lugares. Mas, enfim, a gente tenta fazer ir aprendendo e dando conta do que aquilo ali é que traz de benefício, né? Seria massa fazer uma live com Capelosa. Seria massa. Mas aí eu acho que é isso. A gente topa, viu? Vamos continuar. Vou responder aqui uma dúvida que chegou, tá? Mas foi no direct, né? Chegou hoje. Que era... um aluno perguntou assim, professor, eu não consigo entender quando eu olho as prescrições do padrão 1 e padrão 2, né, de incisivos, e eles são completamente iguais. Mas os pacientes, eles têm faces diferentes, né? O padrão 1 com o padrão 2. E eu achei essa pergunta perfeita, tá? Eu achei muito... a pessoa teve uma percepção muito boa, né? Ou seja, o que o Manu falou, né? Ela olhou realmente o que cada prescrição traz, né? E viu que a leitura de torques e angulações são exatamente as mesmas, tá? O quanto o incisivo vai vestibularizar do padrão 1 e do padrão 2, em termos de torque, é igual. O quanto tem de angulação, 5 e 9 para os dois, não muda nada. E por que um é padrão 1 e o outro é padrão 2 se são iguais, né? Olha, pessoal, Capelosa, quando ele fez a prescrição dele, tá? Ele pensou no que Andrews passou na época, né? De ter muitos brackets, muitas opções, né, de prescrições, e o que dava uma dificuldade para as pessoas escolherem, né? Então, para algumas prescrições, para alguns movimentos, ele começou a simplificar, né? O padrão 1 e o padrão 2, a gente sabe, né, que eu preciso, né, no caso do padrão 2, que ele incline menos para vestibular para compensar o padrão esquelético facial do paciente, tá? Que tem uma convexidade, né? Incisivos superiores estão compensados, eles têm redução de torque vestibular, a raiz está para vestibular. Então, o que é que Capelosa fez para não pegar um bracket, né, no padrão 2 e reduzir esse torque, ter mais uma opção? Ele modifica a forma de colagem, tá? Como é isso? Uma dica, viu? Olha só. Em vez de você colar... Hashtag dica, né? Em vez de fazer a colagem do padrão 2, utilizando a base do bracket, né, na borda incisal, e aí quando a gente faz isso, vai ter a leitura da angulação, né, desse bracket. No padrão 2, ele não usa a base do bracket, tá? Ele vai girar o bracket para o slot do bracket ficar paralela com a borda incisal. Ou seja, ele zera a angulação que o incisivo central tem. Tá? Quando ele zera essa angulação, colou os centrais, ele vai colar os laterais. Os laterais, ele vai colar passivamente. Tá? O slot do lateral ele vai ficar passivo com o slot do central. A diferença entre angulações desses dois brackets são de 4 graus. E continua sendo mantida, já que eles estão passivos entre eles. Então, em vez de ficar 5 e 9, né, que é central e lateral, vai ficar 0 e 4. Quando a gente reduz essa angulação, a gente faz com que os dentes ocupem menos espaço no arco. Se eles ocupam menos espaço, eles sobra, né, alguns pequenos diastemas e permite que o dente lingualize. Tá? Associado a isso, no padrão 2 superior, Capelosa reduziu a angulação do canino. Tá? Existe uma angulação com 5 graus e existe ainda uma outra que é 0 graus. É igual ao Edwise. E aí, quando a gente reduz também essa angulação do canino, em vez de ele estar angulado assim, né, ele começa a ficar em pé. Quanto mais em pé ele ficar, mais diastemas ele vai abrir, mais ele permite uma lingualização, né, por inclinação descontrolada. Ele permite uma inclinação para a lingual dos incisivos centrais, os incisivos centrais e laterais. Você passa a não precisar lançar mão
de outras formas de ganhar espaço. Isso, né? Você vai desgastar menos ou não vai desgastar, né, Manu? Você vai evitar que vestibularize os incisivos, porque você está reduzindo as angulações. Então, com a redução de angulação, você permite que tenha mais lingualização. Então, você cria esses espaços, né? Isso. Sem ter que ter uma outra quantidade de brackets, né? Porque são os mesmos incisivos. Só mudou a forma de colar. Né? Isso é fantástico, tá? Uma outra dica aqui que quando eu tava falando isso, né? A cabeça vai assim, você já tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu vi a palavra aqui MBT, né? Tá aqui, Maurício aqui do YouTube colocou, né? E uma coisa que eu gosto muito do MBT, isso vale pro ROTE também, tá? O MBT, inclusive, tem um torque vestibular até um pouquinho maior do que o ROTE. Em casos que a gente vai fazer retrações, né? Você vai fazer extração de premolar e quer fazer uma retração, né? E em vários casos que acontecem esse movimento, né? Se você não tiver um controle bom, né, na hora de retrair, né? Se eu tiver, por exemplo, com um bracket padrão 1, você acaba afundando muito, né, a face do paciente, né? Porque ele vai lingualizando e muitas vezes também vai criando uma sobremordida, né? Você vai perdendo também, né? E quando a gente utiliza um bracket MBT, né, isso é muito reduzido, tá? Essas retrações são muito beneficiadas por essa prescrição, graças principalmente a esse torque vestibular que ele tem. Ou seja, evita que o dente ele venha inclinando, né? Sim. Ele vem em corpo. Porque ele segura a onda do fio, né? Isso, Manu, exatamente. O fio vai puxando ele aqui e ele vai resistindo aqui, então ele vem em corpo. Exatamente. Ele não faz isso aqui, né? Exatamente. É fantástico, né? Porque o fio ele tá abaixo do centro de resistência, né? Isso. Do dente. Então, a nossa mecânica de retração, né? Claro, né? Tem os casos que a gente pode controlar, né? Usando um microimplante, com, né, a linha de força passando lá em cima, mas a via de regra, se você pega o elástico, bracket, né? O fio, o gancho normal, direto preso no molar, né? A tendência é que o dente lingualize e extrua, né? E aí, quando se utiliza essa prescrição do MBT, nesses casos, né, a gente faz um torque resistente, né? Então, o elástico, junto com o fio, tá lingualizando a coroa, né? E a raiz tá sendo jogada para trás, né, pelo bracket. Ou seja, um contrabalanceando o outro, né? E aí ele vem em corpo, né? Exatamente como... Fantástico, ele botou aqui, né? Fantástico, torque resistente. É exatamente isso. Sem... né, eu acho que é um terror para todo mundo isso, né? Você dá torque resistente no fio, né? Porque uma hora você dá muito, o fio não quer mais encaixar dentro do slot, e uma hora você dá pouco. É um pouco desafiador. Eu gosto muito da parte manual da ortodontia, mas eu sou aquela que adora fazer dobras e não recolar. Mas eu acho que você fica com menos preocupações, porque às vezes pode também ser um vacilo seu você esquecer de dar um toque de resistência, entendeu? Exato. Numa hora que você já está lá no automático, o tratamento está andando, você já está... Então, eu acho que você vai diminuindo as possibilidades de efeitos indesejáveis. De efeitos colaterais. Na hora que você faz aquele planejamento bem enxuto, né? Exato. E isso, né? Por exemplo, Manu adora dar o toque, né? Fazer dobras e tal. Eu também. Eu gosto de fazer dobras. Eu não adoro dar o toque, não. Eu não adoro dar um toque, não. Porque você nunca sabe o quanto ele vai responder aquilo ali. A verdade é essa. A verdade é essa mesmo. Você vai, né? Mas eu gosto de fazer dobra. Pronto. Mas isso é um terror, né? Todo aluno fica assim, professor, vou ter que dar torque agora. Eu fiz, vai. Veja como tá ficando, vamos lá, devagarzinho, eu vou ajudando, e a gente vai fazendo, né? Mas todo mundo tem uma dificuldade e é normal. A gente também tinha quando começou, né? Quantas vezes a gente fez isso na vida? Eu tenho 15 anos já de formada. Então, não dá para dizer, né? Quase que semanalmente eu tenho que fazer um torque. Dobra eu faço semanalmente, eu acho que diariamente. Dobra, né? É diário. Toda hora, Torque não. Ou seja, para quem tem essa dificuldade no torque, você colocar um bracket desse, né, na hora que vai fazer um caso que tem extração, poxa, é fantástico. É fantástico. Né? Outro exemplo aqui, claro, né? A gente tá só passando dicas hoje de brackets, né? De individualização. Eu vou falando uma coisa, já tô pensando em outro caso, sabe? Pega o bloco aí. E vai anotando, né? Pacientes com deficiência de crescimento vertical, né? Capelosa nomeia esses casos e eu acho perfeito,
tá? A nomeação deles como os pacientes padrão face curta, né? Dependendo da região, do país, tem outras nomenclaturas. Mas, via de regra, são os pacientes que verticalmente, viu, Maurício, não tem aquele crescimento. Maurício tem essa capelosa, o conhecimento aí é Colômbia, né? É Colômbia. Que ele tá. Não é muito conhecida. Capelosa não é muito conhecida. Pero é muito interessante, professor. Muito interessante. Muito. E bem libertador. Bem libertador. Bem libertador. Capelosa foi um cara que transformou realmente, eu acho que, assim, a base da ortodontia. Isso. Ele pegou no coração, assim, da ortodontia. Não foi? E mexeu com ele, assim. Eu escrevi aqui para tu, Maurício, a sigla MTI. Isso é a sigla de um dos livros dele, tá? Metas terapêuticas individualizadas, né? Esse livro é fantástico, né? São 2, é um volume duplo. Se você puder ter acesso a esse livro, tá? Você não vai se arrepender, né? Tem um livro de diagnóstico, que é fantástico também, e tem esse que é de terapêutica, que tem... fala um pouco também de diagnóstico, não tão profundo como o primeiro livro. Mas como você já tem uma base muito boa, né? Você vai achar fantástico esse livro, tá? Passo aqui também pro pessoal do Instagram, né? As metas terapêuticas individualizadas do Capelosa. É aquele livro que você vai acessar muitas vezes. Muito legal. É aquele livro que toda hora você... Eita, volta ali e dá uma olhada de novo. É muito, muito legal mesmo, a proposta. E aí, nesse diagnóstico dele, ele tem esse padrão face curta, sabe, Maurício? Que é o paciente que tem, né, um crescimento vertical pobre, tá? Deficiente. Ou por um excesso de crescimento, ou melhor, desculpe, uma deficiência na região posterior, ou uma deficiência no crescimento condilar. Em vez de estar na região posterior, está na região anterior, tá? E com isso, tem as outras características que vêm, mas não vem ao caso agora. Mas na face dele é uma face mais achatada, tá? Que muitos, às vezes, confundem com o paciente padrão 1, que é braque, tá? E são coisas diferentes. O padrão 1, ele não tem deficiência no crescimento vertical. Ele tem um crescimento normal no sentido vertical. Mas ele tem um padrão de crescimento horizontal. E aí fica uma face mais braque, né? Mais horizontalizada. O padrão face curta, mas não. Isso aí, é horizontalizada. Horizontalizada, exatamente. Ela não é curta. Não é curta, não é ela achatada, não tem, né? Ela não é achatada, ela não tem o acúmulo de tecido mole, aquela aproximação do queixo com o nariz. Né? Isso. Você vê claramente a característica de uma face curta. Depois que você lê o Capelosa, você faz, meu Deus, como não era face curta isso? Exato, né? Exatamente. E aí, nesses pacientes, né, eles são muito beneficiados por uma vestibularização de incisivos, né? Eu costumo passar assim para os alunos, né? Nesses pacientes, o objetivo principal, né? Nossa meta para esses pacientes, né, em relação à inclinação do incisivo, é a gente reduzir o ângulo interincisivo. Tá? Então, você gosta de olhar uma cefalometria, veja lá o ângulo interincisivo, geralmente está com 130 graus, 135 graus, 120 e tanto, sabe? 28, 29, né? Os dentes vocês veem eles bem em pé, assim, sabe? E esses pacientes, quando a gente faz isso, né? Você joga incisivo superior para vestibular, incisivo inferior para vestibular, você cria uma desoclusão, tá? Isso para paciente em crescimento é fantástico, né? Porque você promove um aumento no crescimento alveolar, né? Na região posterior. Então você muda o fulcro de crescimento do paciente, libera, exatamente, né? E faz com que a face dele seja muito beneficiada com essa inclinação. Né? Então, se a gente utiliza Brecht, que já vai fazer isso, veja que seu tratamento talvez dure poucos meses, né? Como alguns que eu coloco aqui. Durou 3 meses, durou 4 meses, 2 meses, né? Porque era só fazer isso. Tá? Era inclinar para vestibular. Isso. Né? Se a gente utiliza um Brecht que já vai também dar essa inclinação, você está indo em direção à sua meta, né? Você não está utilizando um Brecht que vai, por exemplo, lingualizar, tá? Que vai contra esse objetivo, tá? Então, nesse sentido, Manu, né, que a gente estava pensando. De favorecer. E é por isso que essa é a diferença, quando a gente vê os casos de vários nomes aí, professores colocando casos e tratados em pouco tempo, e você faz, caramba, como é que essa galera consegue? Mas é isso, é sobre isso. Isso é mecânica avançada. Isso. Né? Individualizar é mecânica avançada. Exato.
Não, é a mesma coisa que serve para tudo, né? Tudo que você individualiza, você alcança um resultado em menor tempo, você otimiza, com certeza. E pegando um gancho disso, né, que foi de uma outra live, acho que foi a primeira que a gente fez, né, que eu vou falar da diagramação, né, para todos esses casos, quando a gente modifica a inclinação de incisivos para ir em direção à meta, a gente também modifica a diagramação, tá, para favorecer essa compensação. Tá? Então, isso faz parte também, não é uma diagramação, uma forma de diagramar para todos os casos, não. Dependendo do que você quer, né, você vai fazer essa diagramação em direção à proposta. Tá? Se é uma vestibularização, se é uma manutenção de inclinação, se é uma lingualização. Então, a diagramação também vai modificar. Tá? Para vocês terem uma ideia, né? Imagine aqui, eu estou querendo um padrão 2 que a gente tinha falado, né? O paciente que a gente quer uma redução de inclinação vestibular. Então, você vai trazer esses incisivos para a lingual, né? Você quer diminuir, então modificou a forma de colar, como eu tinha falado, modificou a angulação de canino, abriu diastemas, né? Vamos lingualizar para favorecer o padrão do paciente. Se a gente só lingualiza e não mexe aqui atrás, o que é que vai acontecer? Pense até como o seu fio de níquel titânio, né? Se você empurrar na frente, o que é que acontece lá atrás? Ele abre, né? Isso vai acontecer com o seu paciente. Só que esses pacientes, eles, para conseguir fazer uma oclusão, eles precisam estar com essa inclinação posterior reduzida, né? Porque a mandíbula está atrás. Então, é uma área mais larga da maxila, né? Que está ocluindo uma área mais estreita da mandíbula. Então, é necessário também fazer o formato de diagramação que incline esses dentes posteriores para a lingual, né? Para manter, porque senão você vai criar uma mordida vestibular, uma mordida em brode, mordida em tesoura, né, como é falado também. Então, veja que está interligado. Não dá para a gente só modificar a prescrição de Brecht, né, sem modificar a forma de escolher o seu diagrama. Tá? Nem também botar uma forma de diagramar para todos os casos. Vai ter casos que vai dar certo, vai ficar ótimo. Vai ter casos que você vai ter uma dificuldade de conseguir intercuspidar. Né, algo que era para estar intercuspidado desde o início do tratamento, né, e nas fotos iniciais estava, e de repente não está mais. Né? Isso eu vejo com alinhadores, isso eu vejo com mecânica convencional, né, com autoligados, né, porque o erro não está no que você escolheu para tratar. Né? Na verdade, o erro estava no diagnóstico. Né? Você diagnosticou errado, né? Diagnosticou, como a gente falou em outra live, né, como classificação dentária, né, seguiu nisso para corrigir a classificação dentária e não respeitou o que a parte esquelética estava dizendo a você do que era a posição correta para aqueles dentes. E aí foi modificado o que não era para ser modificado. Né? Aí agora vamos brigar, né? Que é como às vezes eu chego assim para os alunos, né? Ele não está conseguindo e toma elástico, e aí eu olho para eles e eu fiz, qual o diagrama? Né? Qual foi o diagrama que você escolheu? Aí alguns, né? Não, nem escolheu, fiz na boca. Aí eu, eita, Lele, agora danou-se, né? Vamos corrigir isso. Cadê o modelo inicial? Vamos lá. Para poder retomar o que era normal, a gente precisa saber o que era normal, né? Essa é uma grande dificuldade quando vem retratamento. Que a gente não tem a referência. Não tem a referência do... Exato. E aí vou até passar mais uma dica, viu? Para retratamento nesses casos. Tá virado. Eu vou falando, vou lembrando de coisas, né? É por isso que as aulas demoram, né, quando eu dou aula. Né? O pessoal acaba dizendo, professor, a hora, você, calma que eu vou terminar. Olha, quando vem caso, né, que o paciente não tem um equilíbrio esquelético facial, ou seja, não é harmônico, ou ele tem um excesso de crescimento sagital de maxila e mandíbula, um dos dois, ou no sentido vertical, né, e já foi muito mexido, tá? Já está ali anos de tratamento, e caiu agora no seu colo, para você resolver, porque ninguém está resolvendo, né? Tá cada vez ficando pior. Remova tudo, tá? Mas não instale logo, não. A dica é aguarde pelo menos 6 meses. Nesse período de 6 meses, o organismo, graças a Deus, né? Ele trabalha a nosso favor, né? E por ele existir um sistema estomatognático todo, né? De língua,
de bochecha, de respiração, padrão respiratório, que é ignorado muitas vezes, a tendência é que todo esse sistema estomatognático, ele leve a posição de estabilidade para aquele arco, para aqueles dentes. Tá? Então, a gente vai utilizar isso a nosso favor. Você partir da partida. Isso, exatamente. Boa. Partir da partida, né? Você vai partir do início. Quando esse paciente voltar com 6 meses, com 8 meses, tudo isso, a tendência, se ele tiver um equilíbrio muscular, né, ou seja, um padrão respiratório muito bom, a tendência é que isso tudo esteja assim. Se não tiver resolvido, pessoal, vai estar assim num grau muito mais fácil de você tratar agora. Você vai conseguir enxergar o que de fato Essa dica aí é boa, né? É boa. Você vai conseguir de fato enxergar o que o paciente é de verdade. Tá? Porque às vezes você vai bater o olho e não vai saber qual é o diagnóstico facial dele claramente, de tão modificado dentariamente que ele está. Então faça isso, que quando ele voltar, né, fica, não vou dizer a você que fica fácil, mas fica mais fácil, tá? De você pedir exames agora e aí, a partir daí, dar o seu diagnóstico corretamente, certo? Eu acho que isso é bem importante. E lógico, quando isso for feito, explique a ele o porquê que você não vai começar agora. Porque se põe no lugar do paciente, tá? Eu, como paciente, estou usando há muitos anos o aparelho e está cada vez ficando pior. Quando eu procuro o outro profissional que foi indicado, dizer, procure fulaninho que ele vai resolver, né? O que é que a gente imagina? Eu sou o paciente. Eu vou imaginar que eu vou nesse consultório e esse meu novo profissional, ele vai começar, a partir daquele dia, a resolver todos os problemas. Né? Só que... Inclusive, tem gente que acha que você não precisa nem mexer no aparelho. Exatamente. Tem gente que acha que é só continuar, né? E não é. Esclarecer tudo, né? Isso. E como era de prescrição, né, o tema, a gente sabe que as prescrições, né, todo mundo aqui é ortodontista, elas dão finais diferentes, de acordo com a prescrição, né? Como o Manu diz, né, a gente coloca o Brecht, né, onde a gente quer finalizar o tratamento. É mais ou menos assim que você tem uma frasezinha que você fala que eu não lembro agora, né? Não, aqui eu falei isso, que na tabela, quando a gente for fazer a tabela, a gente escrever qual é o resultado final daquilo ali, né? O que é que ele promove, Exato. né? Qual é o resultado de você usar ele? Exato. Porque isso vai condicionando você a entender como é que funciona bem as prescrições, né? Exato. E aí, quando você diz ao paciente, olha, eu vou tirar tudo, né? Tirar seus Brechts, seus fios, e vamos aguardar esses 6, 8 meses, né, para entender o que está acontecendo aqui. Né? Explique isso de uma forma muito clara para ele, né, sem demonstrar que é porque o outro errou, isso não existe, tá? Mas é porque você precisa enxergar o que ele é de fato. Esse é o motivo que você tem que tirar esses Brechts. E é verdade. Tá? Porque aí sim o organismo vai colocar na posição de equilíbrio e aí, a partir daí você vai conseguir dar o diagnóstico certo. Você não vai dizer a ele que ele é simplesmente classe 2. Isso não quer dizer nada. Como a gente falou na primeira live, isso não é dar diagnóstico. Isso é um sinal. Isso é exatamente. Isso é assim que a gente falou na primeira live, né? Não sei se tem alguém que estava na primeira live aqui, mas a gente olhou para esse lugar do diagnóstico como doença, né? O diagnóstico é a doença, a gente diagnostica a doença, e existem os sinais. Exatamente. Né? Que aí são todas aquelas características que a gente costumava dizer que eram o diagnóstico, né? O sumário diagnóstico. São manifestações da doença. Na verdade, não existe sumário diagnóstico, né? Não. Diagnóstico é um. Diagnóstico é um, e ele possui um protocolo, né? Que foi da live passada, né? Isso. É só seguir o protocolo, né? Para atingir o tratamento do seu diagnóstico. Tá? Exatamente. E passar os devidos filtros. Os filtros, exatamente. Né? Que a gente tinha comentado, para chegar no diagnóstico. Então, essa dica de você remover e aguardar essa quantidade de meses que eu falei é muito importante, pessoal. Tá? Eu falei 6 meses porque é um período de 4 a 6, é um período mínimo para que tenha já alguma movimentação dentária consistente, visível. Tá? Mas a estrutura ligamentar e óssea, a formação demora ainda bem mais do que isso. Tá? É em torno de 232 dias, se eu não estiver errado agora. Então ainda é mais. Tá? Mas com 180 você já vai ter uma visão muito clara, né, do que o paciente tem. Tá certo? Então,
eu não recomendo e não recomeço os tratamentos sem fazer isso antes, porque às vezes que eu fiz diferente, né, eu me compliquei, né, porque eu não estava indo tratar a doença que eu achava que o paciente tinha, né, eu estava indo tratar outra doença e aí eu fui vendo durante, né, que não estava dando certo. Tá? Então, eu aconselho vocês, né, que não cometam o mesmo erro, né, a função da gente que é docente é essa, né, tentar criar os atalhos menos dificultosos, né? É atalho mesmo, para tornar o caminho para o sucesso mais curto. Mais curto, né? Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente falou isso na outra live também. Mas a gente falta falar de alguma. Você falou de 1, 2, falou. Não, eu dei um exemplo do face curta, né? Dei um exemplo com 2 também, né? Face curta tem variações, tá? Se é face curta com uma oclusão de classe 2, classe 3, mas não dá para falar numa live só, não. Numa live só, não. Mas, enfim, dá. Eu passo 2 dias, né, e não falo tudo disso aí. A gente fez esse apurado, né? Porque numa live é um apurado, para que a gente conseguisse passar essa clareza na hora da decisão, né? E de quebrar os mitos mesmo e as dificuldades que todo mundo tem, que giram em torno dessa individualização, né? Exato. E aí pensar sempre no sentido da meta terapêutica, né? E do que a gente pode fazer para atingir ela com maior precisão. E mais rapidez e menos custo, né? Menos custo. E todas as vezes que a gente pensa nisso, a gente beneficia tanto o paciente quanto o nosso consultório. Exato. E aí a nossa finalização, o nosso resultado. Porque ao invés de você atingir aquilo em determinado tempo, você vai reduzir, enfim, para metade do tempo. Os alinhadores reduzem tempo de tratamento, né? Mas, na verdade, a prescrição de Brecht reduz também, exato, absurdamente, tempo de tratamento e outros cuidados, exato, que a gente pode ter, reduzem também. Quantos casos eu tenho que foram mais rápido que com alinhadores, né? Não sei nem dizer, na verdade. Sabe? Não, exatamente. Porque tudo depende da escolha correta. Né? Vai ter casos que com alinhador eu fiz mais rápido, tem casos que com mecânica convencional eu fiz mais rápido, tem casos que com autoligados eu fiz mais rápido. Então, não existe isso de, é mais rápido, é mais previsível se for com tal coisa. Depende do diagnóstico, né? Isso. Se o diagnóstico for certeiro, a gente vai saber qual é a ferramenta certeira. Né? E tem mais uma diquinha? Não tem mais não? Tá bom, né? Uma diquinha assim, uma diquinha para finalizar, uma diquinha de outro. Tá, vou dar mais uma, tá? Essa para alinhadores, já que a gente não falou de alinhadores para prescrição de Brecht, né? Quando a gente utiliza alinhadores, a gente acha que não vou precisar saber de prescrição de Brecht, né? Prescrição de Brecht é você saber como você quer terminar a inclinação de seus dentes anteriores e posteriores e angulações também. Prescrição de Brecht não fala sobre o Brecht, fala isso, sobre o seu resultado. Exatamente, fala sobre o seu resultado. Não é isso? Exatamente. Então, da mesma forma que você escolhe Brechts, você escolhe resultado para a terapia convencional, você escolhe o resultado para usar alinhadores. Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, isso vai ter que estar bem escrito na hora que a gente solicita os nossos alinhadores. Tá? Para quando vier o setup, o clean check, a forma que você quiser chamar, você observar se aquelas inclinações e angulações estão conforme o diagnóstico que você deu para aquele paciente, esquelético facial. Tá? Porque o final vai estar lindo, tudo encaixadinho, travado, bem bonitinho. Então não adianta você botar o filminho lá e ver o setup mostrando, né, digitalmente que está corrigido. Com certeza vai estar corrigido, não tem a menor dúvida. Ele não vai mandar para você um setup sem estar em oclusão. Agora, é preciso saber se essa oclusão foi conseguida com inclinação a mais do que você queria ou a menos do que você queria, com abertura de arco que você não queria abertura, porque não era favorável para o diagnóstico esquelético do paciente, ou se não foi com abertura e você queria que tivesse abertura. Enfim, veja que a gente está falando movimentos que são o que a técnica estreituária dá para gente, né, de inclinações e angulações. Tá? E isso, quem faz o seu setup dos alinhadores, ele não sabe. Você que tem que dizer isso para ele. Então, é importante ter esse conhecimento para aplicar também para alinhadores. Certo, pessoal? Eu acho que, né, 1 hora já
Vamos se despedir. Alguém tem dúvida? Alguém que queira dar alguma contribuição aí também? Que queira entrar ao vivo. Que queira entrar ao vivo. Aproveitar e agradecer também a Maurício Barros, aí, da Colômbia. Valeu, foi Maurício, a participação. Foi ótimo. Encheu aqui nossa live. Valeu mesmo, foi bem legal. Eu acho que era a primeira vez que você participava, viu? Não lembro de ter visto você, não. Boa noite. Obrigado, Gleice. Obrigado, Paula, né, que participou também, né? Entrou ao vivo aqui com a gente. Valeu, Paula. Valeu, Gleice. Obrigadão, Maurício. Obrigadão, pessoal, que ficou com a gente até essa hora. Isso. Não? Boa noite. Qualquer dúvida, manda lá pro Ortodontia Evidência, beleza, no nosso Instagram, que a gente ajuda. Valeu. Aê, tchau, pessoal. Aê.